Feliz de quem pensa no pobre e no fraco. O Senhor o liberta no dia do mal. O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida. O Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra. Deus irá ampará-lo em seu leito de dor e lhe vai transformar a doença em vigor. Eu digo, meu Deus, tem de pena de mim. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Sou a Lucimar Moreira Bueno, da equipe de assessorias da Arquidiocese de Maringá. Hoje, novamente gripada. Essa semana a gripe um pouquinho mais forte, mas é bom. Mesmo gripada ou não, estamos juntos, tá bom? Com carinho acolhemos você que nos acompanha aqui pelo canal das SEB da Arquidiocese de Maringá. Na liturgia de hoje, Jesus nos envia dizendo: vai e faz tu também o mesmo. Papa Francisco, em sua encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, ele dedica todo um capítulo sobre o Evangelho de hoje. Na reflexão, nós vamos trazer presente as palavras do nosso Papa Francisco, uma rica reflexão. Convido você a se colocar diante de nosso Deus, apresentar a Ele o seu agradecimento, a sua intenção, trazer presente tantas pessoas sem esperanças, sofridas, que se encontram caídas pelas estradas, pelas ruas, pelas praças e em tantos lugares. Trazemos presente também agradecendo por tantas pessoas samaritanas que se colocam a serviço das pessoas. Trazemos presente o Papa Francisco, todo o povo de Deus, e na compreensão bonita que o povo de Deus são as leigas e os leigos, padres, bispos, religiosos e religiosos e diáconos. Somos todas e todos o povo de Deus. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todas e a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno de nosso Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir a palavra e deixar que ela fale em nós. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos, que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará para que o possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar para que possas alegar: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está na tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Palavra do Senhor. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos,
a vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá. A descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos e as dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele, com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, um mestre de lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Hoje, o Evangelho nos conta a parábola do bom samaritano. Conta Jesus que havia um homem ferido, estendido por terra no caminho, que fora assaltado. Passaram vários ao seu lado, mas foram-se, não pararam. Eram pessoas com funções importantes, mas que não tinham no coração o amor. A primeira leitura reflete, sobretudo, a questão do amor de Deus. Convida-nos a fazer de Deus o centro da nossa vida e amá-lo de todo o coração. Como? Escutando a sua voz no íntimo do coração e percorrendo o caminho dos seus mandamentos. Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um hino que propõe Cristo como a referência fundamental, como o centro, à volta do qual se constrói a história e a vida de cada uma e de cada um que crê. O texto ele foge um tanto à temática da primeira leitura e do Evangelho. No entanto, a catequese sobre a centralidade de Cristo leva-nos a pensar na importância do que ele nos diz no Evangelho de hoje. Se Cristo é o centro, a partir do qual tudo se constrói, convém escutá-lo atentamente e fazer do amor a Deus e aos outros uma exigência fundamental da nossa caminhada. O Evangelho nos conta a parábola do bom samaritano. Papa Francisco, em sua encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos, ele dedica um capítulo inteiro a essa parábola. Quero fazer da reflexão do Evangelho as palavras do nosso Papa. O capítulo que ele dedica a esse Evangelho tem como título Um Estranho no Caminho. Assim diz o Papa. Conta Jesus que havia um homem ferido, estendido por terra no caminho e que fora assaltado. Passaram vários ao seu lado, mas foram-se e não pararam. Eram pessoas com funções importantes na sociedade que não tinham no coração o amor pelo bem comum. Não foram capazes de perder uns minutos para cuidar do ferido, ou pelo menos procurar ajuda. Um parou, ofereceu-lhes proximidade, curou-o com as próprias mãos, pôs também dinheiro do seu bolso e ocupou-se dele. Sobretudo, deu-lhe algo que, neste mundo apressado, regateamos tanto. Deu-lhe o seu tempo.
deu-lhe o seu tempo. Tinha certamente os seus planos para aproveitar aquele dia a bem das suas necessidades, compromissos ou desejos, mas conseguiu deixar tudo de lado à vista do ferido e, sem o conhecer, considerou-o digno de lhe dedicar o seu tempo. Continua o Papa. Com quem te identificas? É uma pergunta sem rodeios, direta e determinante. A qual deles assemelhas? Precisamos de reconhecer a tentação que nos cerca de se desinteressar dos outros, especialmente dos mais frágeis. Digamos que crescemos em muito aspecto, mas somos analfabetos no acompanhar, cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas. Habituamo-nos a olhar para o outro lado, passar a margem, ignorar a situação até elas nos caírem diretamente em cima. Assalta uma pessoa na rua e muitos fogem como se não tivesse visto nada. Sucede muitas vezes que pessoas atropelam alguém com seu carro e fogem. Pensam só em evitar problemas, não importa se um ser humano morre por sua culpa. Mas esses são sinais de um estilo de vida generalizado, que se manifesta de várias maneiras, porventura mais súbitas. Além disso, como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. São sintomas de uma sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para o sofrimento. É melhor não cair nessa miséria. Fixemos o modelo do bom samaritano. É um texto que nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores de um novo vínculo social. Embora esteja escrito como lei fundamental do nosso ser, é um apelo sempre novo, que a sociedade se oriente para a prossecução do bem comum e, a partir desse objetivo, reconstrua incessantemente a sua ordem política e social. O tecido das suas relações, o seu projeto humano. Com os seus gestos, o bom samaritano fez ver que a existência de cada um de nós está ligado à das outras. A vida não é tempo que passa, mas tempo de encontros. Continua o Papa. Esta parábola é um ícone iluminador, capaz de manifestar a opção fundamental que precisamos de tomar para construir esse mundo que nos está a peito. Diante de tanta dor, às vistas de tantas feridas, a única via de saída é ser como o bom samaritano. Qualquer outra opção deixa-nos ou com os salteadores ou com os que passam ao largo, sem se compadecer com o sofrimento do ferido na estrada. A parábola mostra-nos as iniciativas com que se pode refazer uma comunidade a partir de homens e mulheres que assumem como própria a fragilidade dos outros. Não deixe constituir-se uma sociedade de exclusão, mas fazem próximos, levantam e reabilitam o caído, para que o bem seja comum. Ao mesmo tempo, a parábola adverte-nos sobre certas atitudes de pessoas que só olham para si mesma e não atendem a exigências ineludíveis da realidade humana. Viver indiferente à dor não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida.
Isso deve indignar-nos de tal maneira que nos faça descer da nossa serenidade, alternando-nos com o sofrimento humano. Isso é dignidade. Hoje, há cada vez mais feridos. A inclusão ou exclusão da pessoa que sofre na margem da estrada define todos os projetos econômicos, políticos, sociais e religiosos. Dia a dia, enfrentamos a opção de ser bons samaritanos ou viandantes indiferentes que passam a largo. E se entendermos o olhar à totalidade da nossa história e ao mundo no seu conjunto, reconheceremos que todos somos ou fomos como essas personagens. Todos temos algo do ferido, do salteador, daqueles que passam ao largo e do bom samaritano. Nas pessoas que passam ao largo, há um detalhe que não podemos ignorar. Eram pessoas religiosas, mas ainda dedicavam-se a dar culto a Deus, um sacerdote e um levita. Isso é uma forte chamada de atenção. Indica que o fato de crer em Deus e o adorar não é garantia de viver como agrada a Deus. Uma pessoa de fé pode não ser fiel a tudo o que essa mesma fé exige dela, e, no entanto, sentir-se perto de Deus e julgar-se com mais dignidade do que os outros. Mas há maneira de viver a fé que facilita a abertura do coração aos irmãos. E esta será a garantia de uma autêntica abertura a Deus. São João Crisóstomo expressou com muita clareza que desafio que se apresenta aos cristãos. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitais que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm que vestir. Nem os honres aqui no templo com veste de seda, enquanto lá fora o abandonamos ao frio e à nudez. O paradoxo é que, às vezes, quantos dizem que não acreditam pode viver melhor a vontade de Deus do que os crentes. Cada dia é-nos oferecida uma nova oportunidade, uma etapa nova. Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam, seria infantil. Gozamos de um espaço de corresponsabilidade capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações. Sejamos parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Hoje, temos à nossa frente a grande ocasião de expressar o nosso ser irmãos, de ser outros bons samaritanos que tomam sobre si a dor dos fracassos, em vez de fomentar ódios e ressentimentos. Como o viandante ocasional nessa história, é preciso apenas o desejo gratuito, puro e simples de ser povo, de ser constantes e incansáveis no compromisso de incluir e integrar, levantar quem está caído. Embora muitas vezes nos vejamos imersos e condenados a repetir a lógica dos violentos, de quantos nutrem ambições só para si mesmo, espelhando confusão e mentira. O samaritano do caminho partiu sem esperar reconhecimento nem abrigos. A dedicação ao servo era a grande satisfação diante do seu Deus e na própria vida, e, consequentemente, um dever. Todos temos uma responsabilidade pelo ferido, que é o nosso povo, e todos os povos da terra. Cuidemos da fragilidade de cada homem, de cada mulher, da criança e do idoso, com a mesma atitude solidária e solícita, a mesma atitude de proximidade do bom samaritano. Jesus propôs essa parábola para responder a uma pergunta: quem é o meu próximo? A palavra próximo, na sociedade do tempo de Jesus, costumava indicar a pessoa que está mais vizinha, mais próxima.
Pensava-se que a ajuda deveria encaminhar-se em primeiro lugar para aqueles que pertencem ao próprio grupo, à própria raça. Para alguns judeus de então, um samaritano era considerado um ser desprezível, impuro e, por conseguinte, não estava incluído entre o próximo a quem se deveria ajudar. O judeu Jesus transforma completamente essa impostação. Não nos convida a interrogar-se-nos quem é vizinho a nós, mas a tornar-nos mesmo vizinhos próximos. A proposta é fazer-se presente a quem precisa de ajuda, independentemente de fazer parte ou não do próprio círculo de pertença. Nesse caso, o samaritano foi quem se fez próximo do judeu ferido. Para se tornar próximo e presente, ultrapassou todas as barreiras culturais e históricas. A conclusão de Jesus é um pedido. Vai e faças tu também o mesmo. Por outras palavras, desafia-nos a deixar de lado toda a diferença e, em presença do sofrimento, fazer-nos vizinho a quem quer que seja. Assim, já não digo que tenho próximos a quem devo ajudar, mas que me sinto chamado a tornar-se-me eu um próximo dos outros. Forte essa reflexão do Papa, que a gente possa, deixar ela falar em nós. Aí eu convido você a ler essa encíclica do Papa, ler todo esse capítulo novamente e deixar que ela vai assim nos ajudando a compreender e melhor nos encaminhando. Porque Jesus, ele continua dizendo hoje a cada mulher e a cada homem: vai e faz tu também o mesmo. Jesus continua a dizer a igrejas, comunidades eclesiais de base: vai e faz tu também o mesmo. Convido você para junto rezarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um beijo no seu coração e que o nosso Deus os abençoe. Eis o bom samaritano que viveu a compaixão, com amor, misericórdia, socorreu o seu irmão. Eis o bom samaritano que viveu a compaixão, com amor, misericórdia, socorreu o seu irmão. Vai, vai, vai também tu, faze o mesmo. Vai, vai, vai também tu, faze o mesmo. Eis o bom samaritano que viveu a compaixão, com